Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empuxo. Mas antes de falar empuxo, o que seria o empuxo? Olha só, imagina que eu tenho aqui um reservatório ou um copo e dentro desse copo eu tenho lá dentro água. E eu coloco um cubinho de gelo lá dentro. Esse cubinho de gelo, ele vai flutuar nesse formatinho aqui, ó. Aqui dentro a gente tem água e o bloquinho vai flutuar. Quando ele afunda, aqui ele vai deslocar um líquido que ele está ocupando espaço, uma vez que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E o que acontece? Acontece que a força-peso que nós temos aqui no nosso bloquinho vai ter uma reação para cima. Essa reação tem a mesma direção, tem a mesma intensidade, porém em sentidos contrários. E se a gente observar o bloquinho de gelo que está dentro da água, ele vai ficar estagnado lá. Ele não vai nem afundar e nem para cima. Esse carinha aqui, essa reação, nós chamamos ela de empuxo. É a força empuxo. E nós podemos dizer ainda que todo corpo submerso em água vai receber a força empuxo para cima. Isso dentro de um fluido, qualquer fluido que nós estivermos trabalhando. Mas equacionando esse cara, o que significa isso? Bom, significa que o peso é igual ao empuxo. Pessoal, o empuxo aqui ó, é sempre o líquido deslocado. Reza a lenda ainda que lá em Siracusa tinha um rei, o rei chamado Heron, e ele chegou para um cientista na cidade, um cientista chamado Arquimedes, e falou assim: olha, Arquimedes, se você não provar que eles não estão me roubando, você vai para a forca. Aí Arquimedes, desesperadamente, ficou dias e dias pensando. Aí, de repente, um certo dia ele foi tomar um banho. Na hora que ele entrou na banheira, ele percebeu que toda aquela água que estava dentro da banheira transbordou. E aí ele ficou todo feliz e saiu correndo, gritando pela cidade: Eureka, Eureka, Eureka! E nisso, pessoal, o que ele imaginou? Se ele pegasse dois reservatórios e colocasse a coroa dentro lá do fluido, ele ia ter a referência da massa que é utilizada na confecção lá da coroa. Porque ó, aqui nesse reservatório vai transbordar uma certa quantidade de água e no outro reservatório uma outra quantidade de água, uma vez que ele usou no primeiro reservatório apenas prata e no outro apenas ouro puro. E ele comprovou assim a diferença das densidades, uma vez que a massa do líquido deslocado tem que ser igual à massa do bloquinho. Olha só como que vai ficar na equação. Nós temos que o peso aqui vai ser igual à massa, quando nós estamos falando aqui, ó, é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Mas se a gente lembrar lá de densidade, densidade não é igual a massa sobre o volume? É assim que a gente falou. Ainda falamos que quando a substância é pura, nós chamamos de massa específica. Mas aqui, ó, é do líquido deslocado. E aqui também, ó, líquido deslocado. Mas olha só, passa esse carinha aqui para cima multiplicando. Se eu passar para cima multiplicando, eu vou ter que volume do líquido deslocado vezes a densidade de quem? Do líquido deslocado, vai ser igual à massa do líquido deslocado. Então, olha só, posso substituir esse cara aqui dentro. Então, vai ficar o peso igual massa vezes o líquido deslocado. Opa, pessoal, aqui eu fiz diferente, ó. Aqui vai ficar o peso igual o volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido deslocado vezes a gravidade, E lógico, como o peso é igual ao empuxo, nós ainda podemos dizer que o empuxo, essa é a formulinha que nós vamos usar, vai ser igual ao volume deslocado do líquido deslocado vezes a densidade do líquido deslocado vezes a gravidade. Então essa é a formulinha da nossa aula de hoje. E olha só, se a gente sabe o volume deslocado, se nós sabemos o volume deslocado, nós sabemos a densidade, nós também podemos encontrar a massa do outro fluido, do bloquinho no caso. Porque olha só como que fica.
nós podemos chamar de peso. Então, peso é igual massa vezes a gravidade. Aí nós substituímos massa vezes a gravidade, que vai ser igual V do líquido deslocado, vezes a densidade do líquido deslocado, vezes a gravidade, corta de novo. Então, nós temos que a massa do bloquinho vai ser igual ao volume deslocado, vezes a densidade deslocada, do líquido deslocado, mas isso daqui nós temos que é a massa do líquido deslocado, ou seja, a massa do bloquinho vai ser igual à massa do líquido deslocado, independente se está para fora ou se está para dentro do líquido. Olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, um corpo maciço de um certo material desconhecido, de aresta igual a 10 centímetros, flutua sobre a água com metade do seu corpo sobre a água. Se a densidade da água é igual a 1 kg por litro, qual o empuxo, qual a sua massa e... a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o nosso desenho, para a gente poder colocar lá o diagrama das forças. Olha só, aqui ó, se eu tenho aqui o líquido, que no nosso caso é a água, e ele fala que tem um bloquinho flutuando lá na água. Então, nesse formatinho aqui, ó, tem um bloquinho. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a força-peso. E toda a força tem uma reação. Só que no nosso caso, como tem o fluido aqui, a reação vai ser o empuxo. E vamos colocar que, como ele falou que só metade está submerso, se a gente fosse fazer um desenho para representar esse carinha, ele seria assim, ó, desenhando o cubo nesse formato aqui, somente metade dele vai estar submerso. Então, ó, metadinha, metadinha, só isso daqui que vai estar lá debaixo da água. Se só isso aqui vai estar debaixo da água, qual que é o volume dele? Bom, se eu for calcular o volume, vai ser 10 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros. Porque é só metade, sendo que a aresta do cubo é igual a 10 centímetros. Então, se eu fosse calcular o volume desse cara, como seria? Bom, o volume vai ser igual a lado vezes altura. Que no nosso total aqui, o volume vai ser igual a 500. 500 o quê? Ué, não é centímetros, centímetros, centímetros? Então, nós vamos ter que é centímetros cúbicos. Ele também falou para nós que a densidade do líquido, que no nosso caso aqui, do líquido deslocado, é o da água, que é 1 kg por litro. Agora pergunto para vocês, tá certa a nossa unidade? Claro que não, porque aqui ó, tá em litros e aqui tá em centímetros cúbicos. Então a gente não pode fazer essa conta antes de transformar para o sistema internacional. Se nós lembrarmos da densidade da água no sistema internacional, lembra lá que a densidade da água no sistema internacional é 1000 kg por metro cúbico. Como assim, professor? Lembra da caixa d'água? 1 metro cúbico não é 1 metro cúbico, 1 metro cúbico e 1 metro cúbico? É grandão. Então, lá como é grandão, tem 1000 litros que tem 1000 quilogramas. Então, a gente pode lembrar desse jeito. Ou nós podemos lembrar que 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. E isso daqui dividido por 0,001 é igual a 1000 kg por metro cúbico. Agora, esse cara aqui, ó, como que a gente pode transformar de um jeito bem simplesinho? Vamos jogar lá na nossa tabelinha, né? Como que joga na tabela? Nós temos que quilômetros, hectômetros, decâmetro, aí quem mais? Metros, decímetro, centímetro e milímetro. Uma vez que a gente tem que é cúbico, então a gente tem que dividir a nossa tabela em 3 partes. Então divide lá em 3 partes. Dividindo em 3 partes. E aí a gente coloca os valores dentro lá das nossas casinhas. Ó, como é 500, o último número vai lá na unidade. Então, ó, 0, 0, 5. E agora, completa com 0 até chegar lá no metros.
coloca a vírgula. Ó, e não pode esquecer que é cúbico. É cúbico para todo mundo. Ah, legal. Então vai ficar 0,123, 3 zeros e o 5. Então esse carinha aqui, transformando o volume a gente pode colocar até do volume deslocado, porque é o que está abaixo, vai ser igual a 0,1235 metros cúbicos. Pronto, agora está em metros cúbicos, que é o sistema internacional, e aqui está quilogramas por metro cúbico. Também está no sistema internacional. Agora sim nós vamos substituir na fórmula. Qual é a fórmula? Ah, ele está pedindo que é o empuxo. Se ele está pedindo que é o empuxo vai ser igual ao VDG, volume do líquido deslocado, vezes a densidade do líquido deslocado, vezes a gravidade. Então, o empuxo vai ser igual. Qual que é o volume do líquido deslocado? 0,123,5 e do outro lado é 0,0005 e do outro lado a densidade igual a 1000. 1, 2, 3. E a gravidade, a aceleração da gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, substitui lá. E agora? Agora, ó, pessoal, bem simplesinho. Ó. Corta um zero, anda uma vírgula. Corta outro zero, anda outra vírgula. Corta outro zero, anda outra vírgula. Professor, dá para andar mais uma vírgula? Dá, ó. Corta um zero, anda outra vírgula. Então, um empuxo vai ser igual a 5. Mas 5 o quê? Pessoal, aqui, ó, se a gente tem que o peso, a força-peso é em newtons, aqui também vai ser em newtons. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Mas, pessoal, ele não está pedindo só isso. Ele também está pedindo a massa do bloquinho. Mas, ó, se ele está pedindo a massa do bloquinho, nós não temos que o peso do bloquinho é igual ao empuxo do bloquinho? E como que eu calculo a força-peso? Massa do bloquinho vezes a gravidade. E quanto vale o empuxo? 5. Então dá para eu achar, ó, porque aqui vai ser m vezes 10 igual a 5. Aí eu passo 10 dividindo. Ó, vou passar para cima aqui. A massa do bloquinho vai ser 5 sobre 10. E a massa do bloquinho vai ser igual a 0,5 quilogramas. Ó, K minúsculo. Então essa perninha aqui é menor. É maior. Aqui, ó, 0,5 quilogramas. Professor, então dá para calcular a densidade? Dá para calcular a densidade. Como que nós calculamos a densidade mesmo? Ó, densidade, se a gente for colocar a densidade, não é igual a massa sobre o volume? Só que eu quero a densidade do bloquinho. Se eu quero a densidade do bloquinho, qual que é a massa do bloquinho? A massa do bloquinho a gente tem, que é igual ao 0,5 kg. Então vou escrever aqui, ó, massa igual a 0,5 kg. E qual que é o volume do bloquinho? Agora, ó, não vou usar mais aquele volume que a gente achou. Agora a gente tem que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 centímetros. Porque agora é o cubinho inteiro. Então o volume total vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Se a gente fosse calcular isso aqui, é igual a 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos. Então a gente vai usar a nossa tabelinha mais uma vez aqui para transformar. Então, ó, pego o último, coloco lá no centímetro. Então, 0, 0, 0, 1. Aí coloca 0 até chegar lá no metros. Então, ó, 0,120,1. Então, o volume total vai ser igual a 0,12 e o 1. O que? Metros cúbicos. Pronto, agora está no sistema internacional. Agora, se eu quero calcular a densidade, como que fica a nossa fórmula? A densidade do bloquinho vai ser o 0,5 dividido por 0,001. Pessoal, aqui ó, não gosto de vírgula. Então, o que a gente vai fazer? Anda uma vez a vírgula embaixo, anda a vez uma vírgula em cima. E agora? Não tem problema, pode colocar zerinho lá em cima. Anda uma vez em cima, anda uma vez embaixo. E agora, professor? Coloca mais um zerinho lá. Ó. Anda mais uma vez em cima, anda mais uma vez embaixo. Então, a densidade, nossa, vai ser 500.
Mais 500 o quê? Ué, não é massa sobre volume? É, quilogramas por metros cúbicos. Então essa é a nossa unidade, quilogramas por metros cúbicos. Essa é a resposta do nosso exercício.